Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Hoje iniciaremos mais um novo estudo, um novo tema. Como? O seguinte tema: como disciplinar as finanças e consumismo. Ou seja, como trabalhar com dinheiro. Gastar bem, de forma consciente, sem gerar muita dívida ou dívida além daquilo que nós ganhamos. Então nós vamos tentar trazer um diagnóstico daquilo que nós ganhamos e daquilo que nós gastamos e como podemos aplicar isso no nosso dia a dia. O texto de 1 Timóteo, capítulo 6, de versos 6 a 10, traz para nós uma breve orientação, ou seja, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Primeira coisa que eu quero falar: Deus não é contra a riqueza. Deus é contra o amor à riqueza. Tudo que você coloca em primeiro lugar, não sendo a vontade de Deus, isso entristece o coração de Deus. Então ninguém vai para o inferno por ser rico, mas sim de acordo com como que ele vive, amando ao dinheiro ou amando a Deus. O dinheiro é para trazer alegria a nós e para trazer também auxílio a todos aqueles que nos rodeiam. Então nós vamos olhar aqui nesse texto, ele fala que a fonte de lucro deve ser a piedade, uma vida piedosa, uma vida que vive o amor de Deus, né? Por quê? Nada nós trazemos neste mundo e nada vamos levar deste mundo. Para Timóteo, Paulo ele diz que tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, nós temos que estar contentes com aquilo que nós temos no nosso dia a dia. E é o que Jesus nos ensina no Pai Nosso. O pão cotidiano, o pão que eu tenho necessidade para aquele dia, nos dai hoje. Então, quem quer ficar rico de qualquer maneira, de qualquer forma, cai em tentação, cilada e muitas concupiscências insensatas, ou seja, cai em desgraça e cai também na corrupção, ou seja, é corrompido pelo amor ao dinheiro. Ele se corrompe, ele se vende, ele tem preço. E isso não agrada ao Senhor. Então nós vamos ver um pouco sobre como disciplinar a nossa vida financeira e o nosso consumismo. Tratar bem o dinheiro e consumir aquilo que realmente nós temos necessidade. Então, irmãos, nós vamos ver a felicidade para o homem. O que é a felicidade para o homem? A felicidade para o homem é: muitas pessoas entendem que o significado de felicidade é ter dinheiro e não ter dívida. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu posso viver de qualquer forma, e não tendo dívida, melhor ainda, porque aí eu vou ter dinheiro de sobra para satisfazer as minhas necessidades. Então todos querem ter dinheiro, mas não querem ter dívidas. Isso é sinônimo ou significado de felicidade. A sociedade moderna, ela sofre grande influência dos meios de comunicação. Propagandas que induzem a comprar sem preocupação, com parcelas a perder de vista. Então nós somos bombardeados por propagandas que dizem quanto você quer pagar, em quantos meses. Olha, é somente hoje. Promoção, Black Friday. Então isso induz
as pessoas a comprarem, sem se preocupar se tem condições ou não de saldar a sua dívida. Então nós somos bombardeados com os meios de comunicação que nos levam a gastar muitas das vezes o que nós não temos. O que a Bíblia diz? O rei Salomão disse em Eclesiastes capítulo 1, verso 2 e verso 8, com a sua amargura de coração, depois de ele conseguir tudo o que ele quis, ele viu a sua vida e ele amargurado disse: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Ou seja, ele não satisfez o vazio que tinha dentro do seu coração, mesmo tendo tudo aquilo que ele queria. Ele viu isso amargurado, dizendo que tudo que ele conseguiu era vaidade. Vaidade é correr atrás do vento. Nós vamos querer e nunca vamos alcançar. Nós precisamos ter respostas a algumas questões. Primeira questão: quais as minhas verdadeiras necessidades? Quais as verdadeiras necessidades da minha família, da minha casa? Qual é a real necessidade que temos? E a segunda: por que existem pessoas pobres felizes e pessoas ricas infelizes? Por quê? Por qual razão? Então nós vamos tentar encontrar uma resposta para isso e também tentando traçar um plano de como administrar as finanças e como administrar o consumismo. O porquê das dívidas? Por que nós caímos em dívidas? Irmãos, poderíamos citar algumas questões, às vezes enfermidade, ou às vezes perda na família, que teve que gastar muito e assim caímos em dívidas, mas nem sempre caímos em dívidas por essas questões. Ou seja, existem pessoas que gastam mais que ganham, fazem compras sem necessidade, assinam planos de TV, celular, planos de revista, jornais, só para manter status. E esquece que terão que cumprir com os seus compromissos. Ou seja, compram e não estão preocupados se vão ter condições de pagar ou não pagar. Esquecem, muitas das vezes, precisam de remédios, precisam do gás, água, luz, estão comprando e comprando. Chega uma hora, se está totalmente endividado. E hoje, com os cartões de crédito, ficou pior ainda, que a pessoa compra, não tem como pagar X, aí vai pagar o mínimo, aí o mês que vem o X que ele não pagou, mais os juros e mais aquilo que ele comprou. E aquilo vai ficando uma bola de neve. Ou seja, nós caímos em dívidas porque nós não sabemos administrar as finanças e o consumismo. E assim, gastamos mais do que ganhamos. Aí a dívida vira uma bola de neve. Como ter a experiência do apóstolo Paulo? Paulo, ele nos ensina algo maravilhoso. Em Filipenses capítulo 4, verso 12, Paulo nos ensina esta importante lição. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ou seja, Paulo, ele não reclama por aquilo que ele tem, mas ele está satisfeito com aquilo que ele alcançava, seja na escassez ou seja na fartura, seja tendo tanta comida para comer ou tendo fome. Em tudo ele viu a boa mão do Senhor, abençoando o pão de cada dia. Que nós possamos também estar contentes com tudo aquilo que já conseguimos.
Então, queridos, o que nós aprendemos hoje nesta introdução? A felicidade para o homem é ter dinheiro e não ter dívidas. Como conciliar isso? Nós vamos ver. A sociedade moderna é influenciável por propagandas. Compre, 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 compre cada vez mais. E paga quando puder, ou se não puder, dá calote. Será que isso é uma realidade? Claro que é. Muitos fazem isso, mas isso pode ser administrado. Rei Salomão diz que tudo é vaidade. O porquê das dívidas? Salários versus compra, ou seja, eu ganho X, mas eu gasto o dobro daquilo que eu ganho. Como que eu não vou cair em dívidas? E ter a experiência de Paulo de estar contente em tudo. E que nós possamos caminhar nesse propósito de saber administrar aquilo que nós temos conforme a palavra de Deus nos ensina e conforme a experiência que temos no nosso dia a dia dentro do nosso lar. Como administrar finanças e o consumismo. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por tudo. Derrama sobre nós a tua bênção, nos dê sabedoria, ó Pai, para colocar na ponta do lápis aquilo que nós ganhamos e o que nós podemos gastar. O que é supérfluo, o que é realidade, o que é necessidade, ó Pai. E que possamos administrar bem, não só a vida financeira, mas a vida do lazer com a família e administrar também a vida espiritual na tua presença. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e clamamos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.